diz glória a Deus. Eu também estou feliz, porque o Senhor está vivo, e Ele está no nosso meio. De manhã nós tivemos um culto aqui, mais que poderoso, foi algo assim, maravilhoso. E eu tenho certeza que agora não será diferente. Sabe por quê? Porque Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele está no nosso meio. Até a irmã Cida voltou no culto da noite. Olha que bênção, né, irmã Cida? É bênção. Eu gostaria, junto com você agora, antes da gente ler a palavra do Senhor, o culto cristão, ele é vivo. Nosso Cristo está ressurreto, Ele está no nosso meio. E Ele está presente na pessoa do Espírito Santo, porque foi uma promessa dEle, que Ele iria, mas Ele enviaria o Espírito, para que habitasse em nós, para que estivesse no nosso coração, para que nos orientasse. Vocês vão perceber que a ministração da palavra hoje fala um pouco sobre isso, sobre você se abrir e se entregar ao Espírito Santo, deixar Ele falar com você, porque nós estamos, para os que estão nos visitando, sejam muito bem-vindos, é uma alegria recebê-los aqui. Deus tem um plano na vida de vocês, Deus tem um plano, e esse plano será levado a efeito, com certeza. Nós estamos num ano chamado Ano do Fortalecimento, esse é o tema nosso do ano, e nós temos falado sobre esse assunto já desde o começo do ano, na verdade desde a ceia de fevereiro, o pastor tem falado sobre isso, e é pertinente aos nossos tempos. Quando a gente fala em fortalecer, já você vai sentar? Já, não se preocupa não. Quando a gente fala em fortalecer, isso requer um pouco de ação, requer de você alguma atividade. Se você quiser fortalecer o seu músculo físico, o que você tem que fazer? Só pagar a mensalidade da academia? Não, além de pagar a mensalidade, a gente tem que fazer, né? Tem que puxar o peso. Na vida espiritual também é assim, você precisa ir colocando no seu dia a dia ações, intenções, novas atividades que fortaleçam a sua vida com Deus, que fortaleçam o seu espiritual. Nós vivemos numa época em que tudo é muito superficial. Mais do que isso, nós temos redes sociais, nós ouvimos pregadores e pregadores e pregadores e pregadores e pregadores. Além dos pregadores de igrejas físicas, nós temos os pregadores virtuais, que não sabem o que é pastorear uma igreja. E a gente ouve, mas você precisa ouvir uma voz apenas. Tem que te distinguir, você tem que ouvir a voz do seu pastor, porque ele é inspirado pelo Espírito Santo, e na sua igreja você tem um trabalho, um começo, um meio e um fim que é no céu. Nós sabemos onde nós queremos chegar, e você faz parte dessa caminhada. Então hoje nós vamos ver 3 ensinos sobre como viver um fortalecimento sustentável. Tem muita coisa que é insustentável, não dá para você fazer, você faz uma vez só. Eu uso alguns exemplos pessoais, porque é os que eu tenho. Uma vez eu fiz uma corrida de 90 quilômetros, ok. Você acha que eu conseguiria fazer aquilo todo dia? Não. Eu treinei 1 ano e meio para fazer aquilo, não é sustentável. Agora, correr 10 quilômetros, 15 quilômetros, normal, para mim que tem esse condicionamento, tranquilo, e eu louvo a Deus por isso. Mas comecei andando, assim como você, passinho para frente, passinho para trás, não para trás não, só para frente. Tua vida espiritual está nessa batalha, nessa caminhada, tem que ser sustentável. Então você tem que ter pequenas ações diárias, que corroborem, que confirmem, que leve você a viver um fortalecimento. Então, em reverência à palavra de Deus, nós vamos ler 2 textos, depois você vai se sentar.
Abra sua Bíblia no livro dos Salmos. Nós vamos ler o Salmo de número 143, versículo 10. Salmo 143, 10. O desafio do pastor Luiz, na sua época, no seu tempo, na sua era, na sua vida, é obedecer a Deus. Sabia disso? O teu desafio, como cristão, é mais que conhecer a palavra, é obedecer àquela que é eterna, que dura para sempre. Salmo de número 143, versículo 10. Chegou lá já? Ensina-me a fazer tua vontade, pois tu és meu Deus. Aleluia! Você tem um Deus poderoso, único, soberano. O teu Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Se ele tem essas três características, ele é Deus. Onisciente, sabe todas as coisas, em todos os tempos, eu não sei como, por isso que ele é Deus. Onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Pensa agora, Japão, 12 horas na frente, os caras já estão 7 horas da manhã lá. Não sei, Deus já está lá. Não faço ideia como. Algumas áreas dos Estados Unidos que está atrás da gente, ele está lá também. Daqui 100 anos, se houver tempo para nós, ele já está lá também. Por isso ele é Deus. E ele é onipotente. Ele pode todas as coisas. Sabe esse pequeno desconforto, problema, situação, circunstância, que de repente nessa noite você veio trazer na presença dele? Ele tem poder para resolver tudo isso. Isso aí para ele não é nada. Aliás, uma palavra dele muda tudo. Ouve, Senhor, está aqui, né? Cadê? Versículo 10. Ensina-me, melhor dizendo, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu Espírito bondoso, aleluia, me conduza adiante, ou me leve em frente, por um caminho reto e seguro. Olha que maravilhoso. Nada de curva para a direita, para a esquerda, para escapar da presença de Deus. É reto, é papo reto, é seguro, porque Deus anda conosco. Volta um pouquinho, abra em primeiro livro, 1 Samuel, versículo 15. Olha que poderoso. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz assim. O contexto aqui, Deus, o Senhor está rejeitando Saul. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus se retira de Saul e apodera-se de Davi, que já foi ungido como novo rei de Israel. E aqui o Senhor rejeita Saul. E aí Samuel, depois de toda uma conversa aqui com Saul e outras coisas, Samuel, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim: Samuel respondeu: o que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios, ou obediência à voz dele? Nós já sabemos a resposta. Ouça! A obediência é melhor que o sacrifício. A submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiro, que era o contexto deles da época, dos sacrifícios e os holocaustos que eram oferecidos no altar. O versículo 23, não vai projetar aí, mas diz assim: a rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e se persistir no erro, é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, olha só, ele o rejeitou como rei. Diga assim: misericórdia. Senhor, misericórdia.
Eu quero saber, conhecer e obedecer a tua palavra, a tua voz. Espírito Santo, ensina-me, em nome de Jesus. Amém. Assente-se. Fortalecimento sustentável. O primeiro ensino é o seguinte: você viverá um fortalecimento sustentável na presença de Deus se, é uma condicional, entregar-se ao Espírito Santo. Se você se entregar ao Espírito Santo, você viverá mais de Deus. O grande problema nosso hoje é que nós achamos que nós temos o domínio da nossa vida, que nós somos aqueles que podemos fazer, desfazer, dar ordem, tirar a ordem, dizer uma coisa, revogar, voltar, dizer amanhã eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, esse ano a minha empresa vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não vai. Nós somos perecíveis, carentes, dependentes totalmente do nosso Deus. E pela independência do homem, achando-se ser independente e tendo condições de sustentar a sua independência, nós morremos espiritualmente. O diabo tomou o coração de Eva. Eva compartilhou com Adão. Adão se entregou também ao pecado. E por isso nós estamos aqui nesta noite. Pela desobediência. E porque eles queriam algo diferente daquilo que Deus tinha falado. Tome muito cuidado, meu irmão, minha irmã. Se você tem um título, uma situação que você fala assim, eu sou cristão, eu creio em Cristo, eu sou um discípulo, você já tem uma orientação, você tem a palavra, você já tem um Deus poderoso, que já disse o que deve acontecer. E a Bíblia ela é tão clara nesse sentido, porque a Bíblia diz assim, que a nossa vida é como uma plantinha, ela nasce, dá a florzinha, dá o frutinho, daqui a pouco foi embora, morreu. A Bíblia diz que a nossa vida é como a relva, parece que daqui a pouco já foi embora. A Bíblia diz que a nossa vida é como de manhã, às vezes você olha assim, está tudo escuro. Não, você não consegue enxergar nada, está tudo uma cerração, uma névoa. Daqui meia hora sai o sol, a névoa se dissipa e já acabou. Quantos anos você tem? 20, 30, 40, 50? Eu fiz 18 agora em março. 18 anos, sou de maior, mas daqui a pouco já passei. O que tem me fortalecido? A quem eu tenho entregado a minha vida? É uma pergunta muito importante, porque se você se entregar ao Espírito Santo de Deus, que é Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é uma coisa que não cabe na nossa cabeça, é um Deus triuno, é três, ou são três, mas é um só, não dá para entender, agem de forma diferente um do outro, mas em harmonia, tem funções diferentes, mas numa harmonia tremenda desde a eternidade passada. Ele te conhece. A gente precisa ser mais humilde, nós precisamos entender que nós somos alguém apenas em Deus, fora de Deus não há vida,
Fora de Deus não existe nada, fora de Deus existe perdição eterna. E o caminho já está sendo dado a nós. O Espírito Santo de Deus, ele é fonte de poder e direção. A gente vê tanta coisa esquisita acontecendo por aí hoje. O nosso país, a nossa época, vive uma época assim de carência de líderes, se olharmos para o mundo secular. Não tem líderes, eles não sabem para onde vão. Os que sobem ao poder, ao invés de se entregar para que o seu país, a sua nação, aquele cargo para o qual ele foi votado, eleito, ao invés dele se entregar para fazer o bem, ele se entrega para fazer para ele mesmo. Ou ele pensa em fazer guerra, jogar bomba, mandar drone kamikaze cair num outro país. Que mundo perdido é esse? Esse mundo já se entregou, presta atenção, esse mundo já se entregou a Satanás, ao diabo e às suas obras malignas. Não existe nada nesse mundo que possa nos beneficiar de alguma coisa, a não ser que você entenda que você está nesse mundo, mas que você não é desse mundo. Você é brasileiro, mas você também tem uma outra. Você é natural do céu. Sabia? Qual é a sua? Você é natural de onde? Eu sou natural, eu nasci lá em Ibaiti, no Paraná. Uma cidade de 15 mil habitantes, está lá. Até hoje, deve ter 14.999, porque eu saí de lá. Naturalmente eu sou de lá, mas eu ganhei uma nova identidade, eu sou um cidadão do céu, a minha pátria é o céu, eu estou por aqui, eu vivo em Campinas, eu amo essa cidade, eu amo esse povo, mas daqui a pouco eu estou dando tchau, porque eu estou indo para o céu. Enquanto eu não vou, eu anuncio, você anuncia, que nós precisamos nos entregar ao Espírito Santo. Por quê? Porque Ele é fonte de poder e direção. Nós precisamos escutar a voz de Deus. Pastor, Deus fala audivelmente, eu consigo ouvir? Se Ele quiser, você consegue. Mas na verdade Ele já falou. Está tudo aqui, o que Ele já falou. Se Ele falar alguma coisa que não está aqui, é algo que Ele vai falar para você. Mas o que precisava ser revelado para a gente entender e conhecer o plano de Deus, e na sua totalidade, na sua plenitude, para nós hoje, já está aqui. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, foi Ele que inspirou a palavra. Lá na carta a Timóteo, fala sobre isso, que o Espírito Santo, Ele inspirou a palavra, Ele conhece as profundezas de Deus, Ele conhece todas as coisas, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa vida, e a gente não deixa Ele cuidar da nossa vida. Coisa terrível. A gente não deixa. A gente fala assim, não, eu tomo conta da minha vida, eu sei o que eu vou fazer, é assim que eu quero fazer. Esse assim eu quero fazer é um problema, porque quando tomamos decisões não alinhadas com a palavra de Deus, nós vamos sofrer, você pode ter certeza disso, por mais que você ache que não, mas você vai. E olha, um dia chegaremos diante de um negócio chamado trono de Deus, e ali diz que existem livros onde são escritos, ou não sei se hoje é um iPad especial, não sei como é que é, mas ali está escrita a nossa história, e nós daremos conta, tintim por tintim.
Isso não é para pôr medo em você, mas é para te esclarecer. A Bíblia fala sobre isso, que a nossa vida está registrada diante de Deus. Então o que você tem que fazer? Você tem que se entregar mais a Deus. Você tem que deixar Ele dominar você, a sua mente, o seu coração. Eu não sei, a gente precisa morrer para Deus habitar em nós. Paulo falou sobre isso. Ele falou: o que importa é que eu diminua, o que importa é que eu desapareça, o que importa é que Cristo viva em mim. Como é que você ouve isso? A vida com Deus é poderosa, é maravilhosa. Ela não é fácil, mas ela é abençoada. Porque a vida com Deus rema contra essa correnteza que a gente tem por aí hoje. É o contrário, porque nós estamos indo pelo caminho certo, e esse mundo infelizmente está indo pelo caminho errado. Não dá. Então entregue-se ao Espírito Santo. Para que você seja fortalecido é necessário uma entrega. É necessário. E é necessário que você escute a voz do Espírito Santo. Quando você, Ele como sendo fonte de poder e direção, e você escutando a sua voz, você vai fortalecer a visão que Deus tem sobre você e para a sua vida. Você não é obra do acaso. Fiz um devocional, acho que 2 dias atrás, falando exatamente sobre isso. Não somos obra do acaso. Nós somos obras da mão daquele que é poderoso. Ele tem um plano na sua vida, e esse plano precisa ser levado a efeito diariamente. Ele tem um plano, ele tem um plano, ele tem um plano, e ele vai revelando coisas para você diferentes. Qual é o seu momento hoje? Como é que você está? Há um avivamento no seu coração em relação a Deus? Há um avivamento no seu coração? Há uma mudança de rota? Você está fazendo alguma coisa diferente para viver o diferente de Deus na sua vida? Ou será que nós estamos naquela rotina danada, maluca, que você fala assim: tá bom, passa um mês, você vai lá contabilizar alguma coisa, não tem nada de novo. Passa 2 meses, você vai lá olhar a sua vida, você não fez nada de novo. Passa 1 ano e você não viveu novidade nenhuma. Meu Deus, que coisa terrível. Não. Tem que ser diferente, porque Deus tem pressa, e Deus tem pressa que você alinhe a sua vida. Entregue-se ao Espírito Santo de Deus, Ele é Deus. Quando a gente lê os evangelhos, a gente vê isso, em especial quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, é impressionante ali como o Espírito Santo estava presente, orientando em tudo. O Espírito Santo falava: faça, eles faziam. O Espírito Santo falava: para, eles paravam. O Espírito Santo falava: vai por aqui, eles iam. O Espírito Santo falava: atravessa para o outro lado, eles atravessavam. Gente, isso é impressionante. Eles não tinham a sua vida dizendo assim: Deus, o Senhor vai para lá que eu vou virar para cá e vou viver a minha vida. Não, eles entenderam que eles eram discípulos de Cristo, e como discípulos de Cristo, eles precisavam ouvir a voz de Deus, porque a vida deles agora não era mais, o centro da vida não era mais eles, mas o desafio de Deus é que Ele seja o centro na nossa vida, e a partir daí as demais coisas vão acontecer, porque nós somos e temos uma vida cristocêntrica. A partir de Cristo nós devemos fazer as demais coisas, ou seja, Cristo, ser cristão, não é mais uma parte da sua vida, como se fosse diversas gavetinhas assim, e você colocou mais uma ali. Então eu sou marido, sou pai, sou não sei o quê, trabalho, bababá, e tem mais uma aqui, eu sou crente. Não, o crente está aqui no meio, total. Aí as demais coisas devem orbitar a sua vida. Isso é se entregar a Deus, e esse é o nosso desafio. Esse é o desafio da palavra, esse é o desafio do ano do fortalecimento. Deus olhar para você e falar assim: meu filho está se fortalecendo. Sabe aquilo que você é fraco em Deus? É nisso aí que você precisa se fortalecer esse ano. É isso aí.
Muitos de vocês sabem que nós temos aqui na igreja um ministério chamado Legendários. Agora há pouco ainda recebi um abraço de um legendário novo aqui da região que veio conhecer a igreja. Nós levamos um camarada para a montanha, chegou lá e queria desistir. Não, porque isso aqui, não sei o que, coisa e tal, só papo furado. Tá bom. Nós chegamos para ele e falamos assim para ele: você é fraco. Na lata assim. Você é pai? Sou. Você é um pai fraco. Volta para casa e fala para o seu filho que você desistiu, como você faz sempre. E fala para ele, fala para o seu filho assim: eu sou fraco. Seu pai é fraco. Fala para sua mulher: você está casado com um marido fraco. Que desiste o tempo todo, que não se esforça, que não quer aprender. E ele com 2 olhos desse tamanho assim. Para finalizar a conversa, fala para Deus agora que você é fraco, que você não está afim, que você quer continuar vivendo essa vida que você está vivendo. Seu fraco. O camarada começou a chorar. Oh, nunca ninguém falou assim comigo. Pois é, então escuta. E aí, você vai fazer o que, seu fraco? Não, eu vou continuar. Então agora fala para Deus que você é fraco. Só que você precisa do poder dele entrando na sua vida. Para que na sua fraqueza, na sua dependência de Deus, você supere essa fraqueza dessa terra, do que você está falando aí. O camarada caiu de joelho no chão, falou: Deus, eu preciso do Senhor, eu sou fraco, eu quero cumprir esse desafio. Tem fraco e fraca aqui nessa noite? Volta para casa e fala: eu sou fraco. Deus está falando para eu mudar isso aqui, fortalecer isso aqui, mas eu não quero, porque eu sou fraco. Eu vou continuar dando esse exemplo para o meu filho, porque eu sou fraco. Eu vou continuar fazendo isso, porque eu não quero mudar, eu sou fraco. Seja forte, entregando a sua vida a Deus. E aí você vai dizer assim: eu não posso, porque realmente eu sou fraco nesse sentido de que eu não quero cuidar da minha vida, eu não quero eu dizer o que eu vou fazer, mas eu quero dizer a Deus que eu quero ouvir a palavra dEle, e o que a palavra dEle mandar eu fazer, eu vou fazer de tudo para obedecer. É isso que Deus quer de você. Tem alguém fraco aqui, está precisando ir para a montanha também? Não. Mude-se, mude que você precisa mudar, porque Deus tem pressa. Então, se para fortalecer, nós precisamos nos entregar ao Espírito Santo, nós também precisamos estar com os olhos fixos em Cristo. Qual que é o segundo ensino? Não apareceu lá ainda. Segundo ensino, olhos fixos em Cristo. Vai aparecer. Vamos orar, vai aparecer. 1, 2, 3. Aí, apareceu. Qual que é o segundo ensino? Olha nos meus olhos. Jesus poderia dizer a você: olhe para mim. Não tire os olhos de mim, porque eu sou o seu Salvador, o seu Senhor. Em mim está a condição total de vitória e fortalecimento da sua vida. Eu gostaria de ler um texto da palavra com você, que está lá em Filipenses capítulo 3. Filipenses, essa é uma carta que foi enviada aos irmãos de uma cidade chamada Filipos, uma cidade lá da Grécia. Aliás, os nossos irmãos viajantes, eu acho que depois de amanhã é segunda, terça-feira, eles chegam lá em Filipos. Está tudo bem com eles, viu, gente? Israel é bem longe lá da Grécia. O Irã está muito mais longe ainda. Para Irã mandar aqueles
dronezinho kamikaze lá para Israel, teve que passar por cima de um monte de país ali, e está tudo bem com os viajantes nossos, graças a Deus, está tudo em paz, estão aprendendo muita coisa. Eles vão passar lá em Filipos. Lá em Filipos, o que aconteceu nessa cidade? O apóstolo Paulo, obedecendo à voz do Espírito Santo, vai para essa cidade pregar o Evangelho. E você vai ver logo na sequência, nós vamos ler um texto também, e aí ele vai ser preso e vai ser encarcerado. Mas tem um ensino poderoso aqui, mesmo fazendo isso, mesmo ele sendo preso, encarcerado, tudo que está lá em Atos capítulo 16, depois você vai ler, aqui em Efésios, Filipenses, melhor dizendo, né? Filipenses, capítulo, estou na carta errada. Filipenses capítulo 12, diz assim, ó, ele está falando de tantas coisas inestimáveis em Cristo, né? Se você olhar o capítulo aqui, nossa, ele está falando de coisas maravilhosas, daquilo que ele está vivendo em Deus e tudo mais, quem era ele, e é aqui que ele vai dizer assim, ó, tudo que eu tinha antes de conhecimento, de beleza, eu achava o Senhor da minha vida. Sabe o que eu fiz? Alguns versículos antes, ele vai escrever isso. Eu considerei isso como lixo, pela grandeza de conhecer a Cristo e o seu amor. O que eu vivia antes eu joguei fora, joguei no lixo, porque Cristo é superior a tudo isso. Nós podíamos também falar isso, né? Aquilo que a gente viveu antes, de Cristo a gente considera lixo, porque nós encontramos algo poderoso, que é o Cristo, o Senhor Jesus. E aí ele vai dizer assim, no 12, não estou dizendo que eu já obtive tudo, isso, todas as coisas que ele está falando anteriormente aqui, e que já alcancei a perfeição. Não, ninguém alcança a perfeição, porque ninguém é perfeito. Mas, diga mas, prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto. No quê? Esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante de mim, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Aleluia! Nós temos que olhar para frente, olhando para Cristo, porque Cristo está olhando para frente, olhando para Cristo e seguindo o nosso caminho. O que passou, passou. Os apóstolos, os discípulos, todos eles tinham a sua vida lá, o seu dia a dia, o que ele fazia. Aí Jesus chegou e falou: ei, eu te escolhi, vem, vamos viver algo diferente. E alguns que pescavam peixe, agora são pescadores de homens. Outros que faziam não sei o que, agora está fazendo Cristo. Outro que cobrava imposto, parou de cobrar imposto e agora está seguindo a Cristo. E está com os olhos fixos no nosso Cristo. E olha só o que está escrito em Hebreus. Vá um pouquinho para frente. Hebreus capítulo 3. Não, capítulo 12. Hebreus 12. Versículos de 1 a 3. Hebreus capítulo 12, diz assim: portanto, quando tem um portanto, ele falou alguma coisa antes que, e agora ele vai finalizar. O que ele fala no capítulo 11 de Hebreus? Ele vai falar da galeria da fé, de tanto aqueles homens e mulheres do passado, que se entregaram a Deus, que olharam para o futuro, e que falaram assim: a esse Deus nós vamos entregar a nossa vida, porque nós sabemos que nós somos um pontinho, um pingo, nessa história de Deus, nessa timeline de Deus na face da terra. Eu e você somos um pontinho nessa história, só que a gente tem que fazer a nossa parte bem feita, para que aquele que vem depois, seja alcançado por aquilo que nós fizemos. Amém? Então ele vai dizer aqui: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, de que Deus é grande, poderoso, maravilhoso, e que eu encontrei o que eu precisava. Aí ele vai dizer assim:
livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi proposta, ou que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, aleluia! O líder e aperfeiçoador de nossa fé, por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora, ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores deste modo, dos pecadores, e desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Quando você olha para Cristo, você não cansa e você não desanima. Quem entendeu diz amém. Porque você vai falar assim: poxa vida, eu estou cansado dessa situação, dessa aqui, mas eu preciso ir em frente. Jesus Cristo, ele não parou. Quando ele chegou ali no Getsêmani, quando ele orou, e quando ele foi abandonado ali, quando ele foi preso, quando ele foi pregado na cruz, ele não desistiu de mim, ele não desistiu de você, ele foi até o fim. Por isso, Cristo, ele é o nosso guia, ele é o nosso farol em tempestades da vida. Você está vivendo tempestades? Olhe para Cristo, que você verá o farol. Você vai dizer assim: é para lá que eu tenho que ir, porque é lá que está Cristo. Se eu estou aqui, Ele está me sustentando e eu vou chegar lá, porque Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Aleluia. Olhe para Cristo. Por quê? Porque Ele é o exemplo perfeito de entrega. Ele se entregou por nós. Ele é a nossa fonte de inspiração para viver o propósito. Ele veio a essa terra, verdade, nasceu banguelinho, Maria teve que dar leitinho para ele, foi crescendo, mas quando ele entendeu e foi sendo descortinado para ele, que ele tinha uma obra, que ele deveria morrer numa cruz, ele não abriu mão disso. Cada dia da vida de Jesus era voltada, era focada para a sua missão. Por isso que em 3 anos e meio de ministério de Cristo na terra, ele fez tudo o que ele fez. Mais do que isso, ele preparou 11 malucos por Cristo. Depois veio um 12º para ajudar. Mas de repente foi se multiplicando e chegou em Campinas. Chegou na minha vida. Chegou na sua vida a salvação. Aleluia! Eita glória! Nosso Deus é maravilhoso. Ele é o seu eterno Salvador. Olhe para Ele. Olhe para Ele, porque nele está a resposta que você precisa, para você viver o ano do fortalecimento. Olhe para Cristo. Se você olhar para mim, você vai se decepcionar, pode ter certeza. Se você olhar para o seu semelhante, você vai se decepcionar. Somos imperfeitos, mas se você olhar para Cristo, você não vai se decepcionar. Você vai encontrar o Deus Todo-Poderoso, aquele que vai dizer para você assim: filho, presta atenção em mim, siga o meu exemplo e vá em frente, porque eu tenho uma missão para realizar através da sua vida. Aleluia! O eterno Salvador, olhos fixos em Cristo. Se eu devo me entregar ao Espírito Santo, nessa entrega, para eu me sustentar nessa condição, eu tenho que olhar para o meu Salvador, que é Cristo. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele intercede por mim. O seu Cristo, seu Senhor está vivo. Isso é poderoso. Você sabia que só a gente pode dizer isso? Tem tantos pseudo-deuses por aí.
mas nenhum deles morreu na cruz por você e por aquele que o segue. Não. E também não ressuscitou. Às vezes até uma vã filosofia, uma história, sabe, um mito, uma lenda. Lá no Paraná, onde eu morava, quando era criança pequena lá no Paraná, o pessoal falava assim, ó, existe mula sem cabeça. E o pior é que eu acreditava. Aí falava assim, ó, existe Saci Pererê. E eu acreditava. Aí eu cresci um pouquinho. Eu falei, se passar uma mula sem cabeça aqui, é o cão que está andando sem cabeça, porque não existe mula sem cabeça. Tem muita gente acreditando em Deus, mula sem cabeça por aí, sabia? Não existe. É fantasmagórico, não existe. O que existe, o nome dele nós já sabemos, é Jesus Cristo. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele veio a essa terra. Nós temos a história dividida antes e depois dele. Ele morreu numa cruz lá em Jerusalém. E ele foi sepultado em Jerusalém. Só que você for lá, o túmulo dele está vazio. Porque ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele está no nosso meio. Oh, glória! Aleluia! Fortaleça-se olhando para ele. E por último, fortaleça-se louvando a Deus acima de tudo. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Esse vale a pena ler, na palavra, na Bíblia. O pessoal está preocupado com a minha água, fica tranquilo. Isso aqui é uma água batizada. Aqui tem gengibre, tem alho, tem cebola, e tem mais algumas coisas que eu coloco aqui. Não tem nada. Chegou lá em Atos 16? Eu ainda não cheguei, mas vocês não vão ler na tela. Vamos ler junto? Quem está animado aí diz amém. Você comeu demais na hora do almoço, hein? Estou sentindo, hein? Olha lá. Então nós vamos contar aqui, você vai ler junto comigo. 1, 2, 3. Pare. Está escrito ali que outros presos ouviam. É isso? Onde eles estavam então? Mistério, né? O que mais? Vai, 1, 2, 3. Aleluia! Ó, eu vou contar o contexto para você dar um glória a Deus mais forte ainda. Isso aconteceu nessa cidade que eu falei agora há pouco aqui, Filipo, pertinho de Neápolis. Se você olhar no seu Google Earth aí, você vai encontrar Filipos, está lá, perto da Tessalônica, Bereia, está lá na Grécia. O apóstolo Paulo com Silas estavam pregando o evangelho, e de repente ali um grande milagre acontece. E o pessoal ali da região não gostou muito não, mandou eles para a prisão. A prisão daquela época era bem básica, era um buraco numa rocha, uma cisterna doida lá, jogava o povo lá para baixo, mais do que isso, prendia ele em troncos e colocava corrente nos pés. Imagina você, crente em Jesus Cristo, sai para evangelizar alguém, o pessoal não gosta, inventa uma mentira sobre você, de repente você é preso, você é levado lá para P3, lá na P3 os caras entram, colocam você naquela cela linda, maravilhosa que tem lá, mais do que isso, amarra o seu pé e fala, daqui você não vai sair. Aí à noite é bem cheiroso, é bem gostoso aquele lugar, é tudo maravilhoso assim, e você está ali naquela situação calamitosa. E aí você como bom crente fala assim, Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim, olha só, coitadinho, ó que pena, será que ninguém vai orar por mim? Será que ninguém vai interceder por mim? Eles eram fortalecidos, sabia?
eles tinham vivido, já passado pelo ano do fortalecimento. Verdade. Aí naquela circunstância, sabe o que eles fizeram? Eles adoraram a Deus. Nós perdemos tantas bênçãos, e eu me incluo nisso, porque na hora da luta, na hora da dificuldade, ao invés da gente adorar, ao invés da gente louvar, ao invés da gente glorificar a Deus, a gente reclama. Sabia? Fala assim, eu estou nervoso, estou triste, deixa eu abrir aqui o Instagram para ver se aparece alguma coisa para mim. Aí aparece alguma coisa para você comprar. Você fala, é isso, eu preciso comprar. Quem sabe eu vou me alegrar. Não, acho que eu vou reclamar. Eu fui lá na igreja lá, o pastor falou um negócio que eu não gostei, ou seu outro irmão lá bateu no meu carro, sei lá o que aconteceu, ou eu caí num buraco, eu não consegui pagar essa conta, não sei, a vida está tão difícil, eu acho que eu vou sentar e chorar. Nós temos que aprender a louvar a Deus acima de todas as coisas. Sabe por quê? Não é só dentro da igreja, é em todos os momentos. Porque Ele merece o nosso louvor, a nossa adoração. Para começar, Ele morreu no nosso lugar, Ele nos salvou, Ele nos deu vida eterna, Ele nos tirou da prisão eterna. O diabo tinha correntes gigantes amarradas nas nossas pernas e nas nossas mãos. Corrente chamada pecado, culpa pelo pecado. Aí esse Cristo maravilhoso que nós estamos falando dele, falou assim, eu vou pagar a conta deles, pode deixar comigo. Ele foi pregado numa cruz, verteu o sangue dele, morreu, uma morte vergonhosa, que só bandido da pior espécie naquela época morria. Os romanos só crucificavam a ralé, da ralé, da ralé, da ralé, publicamente para dizer assim, tá vendo? É isso que tem que acontecer com quem desobedece Roma. E Jesus passou por essa vergonha, por mim e você. Por que então que a gente não tem motivos para louvar? Temos motivos para louvar. Eu já contei 42 vezes, vou contar a 43ª. Eu não era convertido, tomava o busão segunda-feira cedo, 7 horas da manhã, depois de dormir, ouvindo aquela musiquinha do Fantástico, que me apavorava. Meu Deus, segunda-feira, olha que coisa terrível, segunda-feira é o pior dia do mundo, meu Deus do céu, vou para segunda-feira. Olha que palavra mais abestada. Segunda-feira é um dia maravilhoso, gente, como outro qualquer. É o dia para você viver pequenos, grandes milagres em Deus. É o dia que Deus pode te curar, pode te libertar, pode trazer uma bênção na sua vida. Se você está aqui nessa noite e fala mal da segunda-feira, muda o seu vocabulário, porque a segunda-feira é uma bênção. Fala assim, segunda-feira é uma bênção. Para mim não era. Eu entrava naquele ônibus com o beiço, bico desse tamanho assim. Aí eu ia ponto final do ônibus para vir sentadinho. Aí aparecia assim o pessoal da melhor idade do meu lado, eu fingia que estava dormindo, para não dar lugar, porque eu estava cansado na segunda-feira. Mas no terceiro ponto, depois do ponto final, subia 2 irmãos, porque eles eram muito parecidos, eu acho que até eram gêmeos, 2 irmãos da Assembleia de Deus, e eles entravam naquele ônibus cantando, segunda-feira, 7 horas da manhã. Você acredita? Aquele canto, aquele hino, aquele louvor, aquela adoração entrava na minha alma. É uma pena que eu não sei por que eu não pedi o nome, o telefone. Não tinha telefone, né? Não tinha assim, não tinha telefone. Porque eu queria falar, que se eu encontrar eles um dia no céu, eu vou encontrar, eu vou falar assim, meu irmão, você nunca perguntou o meu nome, você sabe nada da minha vida, mas Cristo, através da sua vida, fez uma obra poderosa na minha vida. Eles louvavam segunda-feira às 7 horas da manhã, pastor Danilo, você acredita? Segunda-feira às 7 horas da manhã, indo trabalhar, dentro do ônibus, poeirinha lá do Florense. Meu Deus,
louvar acima de tudo, transformar a dor em vida, em alegria. Deixa eu te contar mais uma. Uma vez fui fazer uma visita no hospital, a pessoa era crente, câncer, estágio terminal. A pessoa estava pesando uns 30 quilos. Crente, fiel. Eu entrei naquele quarto. A hora que eu entrei naquele quarto, eu tomei um susto. Porque existia um poder tão grande dentro daquele quarto, que eu não conseguia entender. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Era algo muito forte. Aquela pessoa estava meio sedada ali e tal, de repente acordou e tal. Quando ela olhou para mim, ô Luiz, você aqui? Sim, estou aqui. O que você veio fazer? Então, eu vim orar por você. Tá bom. Ora para eu só aguentar aqui, porque a minha missão nessa terra já acabou. E aí, antes de você orar, lembro até hoje, eu gostaria de cantar um louvor com você. E aquela pessoa começou ali, bem fraquinho, cantar um louvor ali da harpa cristã, que eu não lembro exatamente qual era. Ela começou a cantar. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a chorar. Porque aquilo entrou no meu coração, na minha alma. A hora que eu olhei para a pessoa, ela estava com o rosto brilhante. Aí eu olhei para ela e falei assim, meu irmão, vai em paz para o Senhor, porque a doença do seu físico, ela não te venceu não, ela venceu a sua carne, mas a sua alma está garantida em Deus, e você está abençoando a minha vida. Eu vim aqui orar por você, é você que está orando por mim, morrendo. E às vezes a gente levanta, chuta o canto da porta lá e começa a falar um monte de palavrão logo cedo. Não, temos que louvar a Deus acima de tudo. Aliás, falando em louvar, eu te convido a ficar em pé, convido o pastor Danilo para que venha aqui à frente. O pastor Danilo recebeu uma missão muito simples de Deus. Deus falou para ele assim, você é um adorador e se vira. Você vai me adorar enquanto você viver, enquanto eu te der fôlego, você vai me adorar, você vai levar a minha igreja a me adorar. Você tem motivos para adorar nesta noite? Você tem motivos para louvar a Deus nesta noite? Talvez você esteja com um problema gigante. Eu quero te desafiar a louvar a Deus, e você ver o milagre que vai acontecer na sua vida. Diga assim, Senhor Jesus,